Oi, gente, boa noite. Eu sou a Germana Viana. Eu sou quadrinista, eu faço gibis. Eu não paguei nenhuma dessas pessoas para fazer isso. E ali, no finalzinho dos anos 10 deste século, eu era agente de artistas para o mercado norte-americano. Eu ainda não tinha tido coragem de fazer meus próprios quadrinhos, mas eu já trabalhava com quadrinhos, né? Então, a dica que fica logo de cara é: não esperem estar prontos, façam assim que vocês tiverem vontade. Falei isso ontem para o irmão dele ali, estou repetindo para todo mundo. E hoje me convidaram por causa disso, por eu ter sido agente na época da Art and Comics, junto com o Joe Prado, para mediar esse papo dos POC exportação. Estou aqui com o Lucas Werneck, com a Vivi Melancia e com a Isadora Zeferino, que são 3 POCs maravilhosas. Germana, diferente de você, eu paguei 50% das pessoas para fazerem isso. Ainda não pagamos pessoas, pois fazemos quadrinhos, é isso. Né? E eu queria pedir de cara que todo mundo se apresentasse. Então, vamos começar pela grávida, né, gente? Porque vai que a moça tem vontade de ir no banheiro. Então, vamos começar por ela? Vai, Vivi, se apresenta. Ai, que maldade, gente. Oi, gente, eu sou a Vivi. Bunny com grávida é pecado? Obrigada. Se em algum momento eu falar ai, é porque o bebê está chutando meu umbigo, sabe? Porque ele é muito malvado comigo, tá bom? Ele dá muito murro, graças a Deus, é porque ele está saudável. Então, sem medo, não vai nascer hoje, tá? Tá só grande, mas não vai nascer hoje. Bem, eu sou a Vivi Melancia, né? Comecei a trabalhar oficialmente com quadrinhos por volta de 2016. Minha primeira publicação foi em 2018, de quadrinhos. E depois ali de 5 anos, por conta do mercado internacional, hoje eu trabalho só na área de quadrinhos, principalmente, é claro, vendendo para o mercado exterior. Então, foi uma coisa que mudou a minha vida em cerca de 2 anos, todo esse processo. E eu comecei até a me considerar profissional, né? Porque a gente tem sempre aquela síndrome de impostor. A gente começa a se considerar mais profissional e, olha, está sendo o melhor momento da minha vida. Isso aqui é desesperador para mim, que tipo, e aí, gente, tudo bem? Eu sabia que... Está arrasando. Vai, Isa. Oi, gente. Meu nome é Isadora Zeferino. Eu sou ilustradora, eu sempre me identifiquei mais com ilustradora, mas como eu faço quadrinhos desde 2020, eu acho que já está na hora de começar a falar que eu sou quadrinista também. Apesar de eu estar trabalhando num quadrinho desde 2020, ele só sai ano que vem, então ainda não consegui mostrar as coisas que eu estou fazendo, mas estou muito ansiosa. O que eu faço mais assim, eu comecei nas redes sociais, mas eu, de uns anos para cá, comecei a fazer bastante capa de livro, então eu sinto que é onde as pessoas acabam me conhecendo. E é isso, assim, ilustradora e quadrinista e freela sempre, porque eu acho que a coisa mais divertida como artista é a gente sempre poder estar tendo novos desafios e vendo o que vai acontecer. E o Lucas agora? Se apresenta, Divino. Meu nome é Lucas Werneck. Todos meus primos, toda a família. Agora descobrimos por que está todo mundo sendo aplaudido. Obrigada, Lucas. Tudo família Werneck. E eu sou ilustrador e quadrinista. Eu comecei a trabalhar para o mercado americano em 2019. E hoje eu trabalho como artista exclusivo da Marvel. Faço X-Men desde 2020. Essa é uma pergunta minha, eu vou me permitir, já que eu sou mediadora. Quando o Scott e o Wolverine vão se pegar na nossa frente de verdade, assim? Responde, Lucas. Lá em casa eles já estão se pegando há muito tempo já. Nas minhas fanfics eles já estão se pegando há muito tempo. Mas agora é oficial. Agora é oficial. Né? Já elogiaram o tanguinho um do outro, essa coisa. Mas eu queria ver casadinhos assim. Eu juro que faz muitos anos que eu estou tentando fazer assim, desenhar essa cena, mas a Marvel ainda não deixou. Mas eu tô tentando. A gente chega lá. Né? E agora eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo que está aqui, que trabalha com quadrinhos, ou com ilustração, ou também com roteiro, gostaria de fazer para essas 3 pessoas, que é: como vocês começaram? Eu parei a frase no meio, ela ficou meio confusa, mas como vocês começaram? Como vocês... porque eu fiquei pensando, travei na hora que eu pensei assim, como decidiram trabalhar com isso? Vocês decidiram ou vocês foram levados a trabalhar? E como vocês começaram?
A pressão está sendo tão grande a mulher grávida aqui, que se tiver alguma lei, a Não, mulher vamos fazer grávida, assim, a gente começa com o Lucas agora para não pressionar, porque vai que a criança nasce, entendeu? É isso. Eu acho que no meu caso, foi uma coisa... Eu me apaixonei... A minha primeira paixão em relação à arte foi a animação. E aí eu me apaixonei por animação e um pouco mais tarde eu descobri por causa de X-Men Evolution. E aí almoçava lá vendo X-Men e tal, igual todas as crianças brasileiras dos anos 2000. E aí descobri X-Men e me apaixonei muito por X-Men. E aí veio muito numa hora muito certa, assim, de eu entrando na adolescência e me descobrindo minha sexualidade. Então, casou muito com o que eu estava passando. E me identifiquei muito com os personagens. Então, fui atrás dos quadrinhos. E aí, por causa dos quadrinhos, eu descobri que eu poderia levar isso como uma profissão. E aí comecei a procurar cursos, enfim. Passou o tempo, com 19 anos mais ou menos, eu comecei a fazer alguns testes. Fui estudar, fiz estágio num estúdio durante esse tempo. Fiz bastante teste e aí um dia simplesmente recebi esse e-mail que mudou tudo. E, tudo bom, você quer fazer X-Men? E eu, oh meu Deus do céu! E aí, Vou enfiar uma pergunta no meio da pergunta dele, você tem agente, você trabalha sozinho, como é que você fez? Sim, então, nesse meio tempo, procurei um agente porque achei que esse caminho poderia ser mais fácil, e aí encontrei a Chiaro, que na época era comandada pelo Joey e pelo Ivan, e eles eu já tinha uma certa visibilidade por causa do meu Instagram na época. E aí acabou que o pessoal da Marvel veio me procurar depois que eu tinha feito uma edição de Arlequina. E essa edição de Arlequina foi por causa do Instagram assim, que rolou. E aí, quando começou a coisa a ficar um pouco mais séria, eu fiquei muito confuso em relação a vouchers e a parte burocrática do negócio. E aí eu procurei um agente para me ajudar nessa parte, assim. Eu preciso de alguém que cuide dessa parte para eu poder fazer o trabalho. Isa, mesma pergunta. Então, como você começou? Você foi levada a... você te procuraram? Como é que funcionou? Olha, eu acho que é interessante porque não faz tanto tempo assim, mas os tempos eram outros quando eu era adolescente, eu acho. Então, eu não sabia que era uma possibilidade. E eu acho que quando você está na escola, quando você está no ensino médio, independente do quanto você gosta de arte, você pensa, no que eu sou bom? E as suas opções são matemática, português, química, coisas assim. Eu era boa em biologia, então eu fui fazer faculdade de biomedicina primeiro, que não tem absolutamente nada a ver com arte, mas as aulas eram muito chatas. Tipo, era muito chato. Assim, a aula era água 1, célula 3, sabe? E por mais que eu gostasse de algumas coisas, eu tinha muito tempo para desenhar na faculdade. E finalmente, assim, eu podia matar a aula e fazer outras coisas, né? Então eu ficava no centro acadêmico desenhando. E assim, eu acho que todo artista vai entender isso, que quando você não está entre artistas, tudo que você faz é incrível. Então eu ficava bebendo daqueles elogios assim dos meus amigos biomédicos, PhDs em coisas super sérias. E era uma coisa que me fazia feliz, assim. E no meio da faculdade eu fiquei, vou fazer uma coisa que dá dinheiro, né? Vou fazer design. Que eu achava que, assim, era um pouco mais institucionalizado do que ser artista. Eu não entendia o que era ser artista. E, obviamente, existiam ilustradores, mas eu não tinha acesso a eles. Eu não conhecia ninguém que era grande no Instagram e era brasileiro. Eu conhecia gringas que eram grandes no Instagram e eram brasileiras. E eu fiquei tipo assim, tô fazendo nada, vou começar a postar meus desenhos no Facebook. E o pessoal me zoava porque na faculdade eu pedia para as pessoas me seguirem no Facebook. Eu ficava, oi, vocês adoram, essa aqui é a minha página. Tipo, isso ficou a coisa da faculdade até o final, até eu trancar a faculdade de design. Então, eu não estava procurando nada com isso, mas as coisas foram indo, assim. Inclusive, quando eu cheguei em 250 seguidores no Facebook, eu fiz um tutorial de como pintar taxinha com esmalte. Era tipo assim, gente, meus seguidores, muito obrigada, meus 250 amigos próximos, toma esse tutorial super incrível de como pintar taxinha com esmalte. Eu era super engajada com cuidar de rede social, porque era meu lazer. E aí, conforme as coisas foram aumentando, e é difícil falar como foi, é fácil dizer que, assim, era muito frequente naquela época. E as redes sociais eram um pouco diferentes
Não tinha tanta gente fazendo o que a gente está fazendo hoje. Acho que não tinha tantos cases de sucesso, então isso também acabava... Hoje em dia eu sinto que isso influencia mais gente, mas aconteceu de uma maneira que, eventualmente, eu percebi que ou eu ia para uma prova de design da faculdade, ou eu ia a convite da Faber-Castell conhecer o castelo deles na Alemanha. Então, eram trabalhos que eu ficava... Essa é a minha chance, sabe? Agora que as coisas estão indo, vamos investir, vamos ver no que dá. Eu tranco a faculdade e a gente vê. Minha mãe amou, óbvio, ela achou ótimo eu trancar na faculdade pública e começar a trabalhar como ilustradora. Mas daí as coisas meio que... Eu sempre falo muito dessa viagem para a Alemanha, porque eu lembro que foi uma coisa que eu fiquei... Isso é muito sério. Isso é uma coisa que adultos da minha vida conseguem olhar e ver que eu estou sendo paga, eu estou fazendo coisas legais, e eu sinto que é quando todo mundo em volta começou a me levar um pouco mais a sério também. E daí eu conheci meu agente, meu primeiro agente, que foi o Gui, e a gente ficou junto por um tempo no agenciamento, e ele que, como fã de quadrinhos, colocou meio que a ideia na minha cabeça, e acabou que o Gui ele pegou outro trabalho, quando ele parou de agenciar a gente, ele agenciava eu e o Gabriel Piccolo. E a gente começou a pensar, procurar outro agente. E eu dei muita sorte, porque eu ia para uma Comic Con em Seattle, e eu recebi 2 semanas antes um e-mail da minha agente atual, que é o amor da minha vida, falando, vamos fazer uma call. E eu vi que ela era de Seattle. Até hoje eu acho que foi meio mágico, assim. E eu vi que ela era de lá, eu falei, vamos tomar um café, vou estar aí. E aí a gente tomou um café e foi ótimo. E daí que deslanchou os quadrinhos, assim, porque eu já cheguei para ela pensando, essa é uma pessoa que sabe negociar uma coisa que eu não sei. Porque, no fim das contas, tem essa coisa de artista de rede social, onde você aprende tudo ralando e sozinho, e é tudo muito difícil. Então, às vezes, você está em contato com uma pessoa que tem uma estrutura de um país diferente do seu, que tem mais gente sendo agenciada há muito tempo, eu acabei me sentindo muito acolhida, assim, e foi bem assim. Fora a parte burocrática, né? Fora isso. Vai, dona Vivi, conta você. Eu preciso fazer um exposed. Quando a Vivi começou a trabalhar para fora, teve uma vez que ela mandou uma foto de pinto. Você lembra disso? Vagamente. Exposed, gente. Ela mandou um desenho de um super... Que exposed chato, gente. Ai, que maldade. Não, ela é um dos pintos mais bonitos que eu já vi desenhado. Foi ela quem fez. Pronto, pode continuar, Vivi. Bom, a minha história eu acho muito interessante porque ela é completamente diferente da dos três, né? Eu sempre trabalhei como professora no rede estadual, escola integral, então eu entrava às 7, saía às 4h30, 5 horas da tarde, chegava em casa, dormia para aguentar o tranco, ia para o computador, desenhava os meus quadrinhos para postar nas redes sociais e estava lá trabalhando até que chegou a peste, né? A pandemia. Quando chegou a pandemia, como eu trabalhava de 1º ao 5º ano, os alunos não iam ficar 8 horas online. Não aguenta nem 2 horas, são muito pequenos. Então, a gente fazia trabalhos sala por sala, às vezes multisseriadas com os alunos, né? Passava atividade, às vezes só escrita, para eles conseguirem fazer. E eu estava com mais da metade do tempo livre para fazer desenho. E eu vou poder investir no meu trabalho, né? Aí eu comecei a investir nas redes sociais, promoção de caricatura, fiz um monte de quadrinho, né? E aí teve um mês, que foi junho de 2021, que foi o primeiro ano da pandemia, que eu ganhei R$400. Nossa, começou, pode chegar? Começou foda. Ganhei 400, nossa, eu sou muito boa. E eu lá desenhando 10 caricaturas, nossa, eu sou muito boa, não sei o que lá. Aí um dia minha filha vira para mim e fala, mãe, você tem PayPal? Eu não tenho, mas eu posso fazer, né? Fui lá uma semaninha, fiz o PayPal. Uma amiga minha vai mandar um pagamento para você, porque eu fiz um adopt para ela, né? Nas redes sociais, adopt, você cria um personagem e a pessoa compra esse personagem para ela, fica de direitos autorais dela, né? Aí, beleza. Passou outra semana, mãe, eu vou usar seu PayPal de novo, vê se caiu, tá? Beleza, e eu nem me ligando no PayPal, lá nas minhas caricaturas, tal, pá, pô. Final do mês, eu ganhei R$400, minha filha ganhou 600. Minha filha tinha 16 anos.
Olhei assim para ela, não. Você vai me contar o que você está fazendo, fila dupla. Quer dizer, uma filha de uma mãe muito bonita, tá? Você vai me contar o que você está fazendo, pelo amor de Deus. Ah, mãe, eu faço para as minhas amigas, a gente gosta de desenho de personagem assim, assado, eu vendo para elas. Tá bom, aí eu fui caçar. A louca, cacei em todas as redes sociais como é que se fazia trabalho para o exterior. Do nada, do nadão, vi um post de um cara que era de Sorocaba, a mesma cidade que eu, falando que ele ganhava dinheiro fazendo commissions para o exterior. Eu nunca tinha nem ouvido essa palavra direito. Né? Li como se fosse um edital de concurso, todos os detalhes, entrei no servidor dele. O esquema era o seguinte, você entrava no Reddit, por exemplo, você ia lá nas comunidades de desenho e sempre tinha alguém pedindo, eu preciso de um personagem de D&D, eu preciso de uma OC assim, eu quero uma ilustração de personagem no mundo digital, personagem. Você se inscrevia, você via lá as postagens, você conversava em inglês, mandava o seu portfólio, tinha até dica de como fazer o portfólio, né? Comecei a fazer. E em 2 semanas, peguei minha primeira commission. Né? Nossa, foi $70. Gente, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Tipo assim, meu Deus, como assim? O único trabalho na época, o dólar ainda estava um pouco mais baixo, né? Estava começando. $70 tinha dado tipo uns 250, quase R$300. Mano, é muita grana. Aí eu comecei a fazer mais, tudo. No primeiro mês, eu já tinha ganhado um valor que era 1/3 do que eu pegava como professora. Mas é porque eu estava ali todo dia, olhando sem parar, piava ali alguma coisa do Reddit no RSS que eu tinha. Vamos lá, comentar, portfólio, coloca aqui. No mês seguinte, aí vem um fator que eu acho interessante, que eu tive muita sorte, porque a sorte está dentro desse nosso mundo. Uma pessoa pediu um trabalho, inclusive mais 18, e aí... Foi quando eu recebi o desenho do Paulo. E aí, ele falou, não, estou procurando um quadrinista, porque eu tenho um trabalho de animação, tudo, mas eu queria desenvolver a história de outros personagens, mas sem pagar 3, 4 animadores, que ele pagava, acho que $4.000 para cada animador, né? Ele queria um quadrinista que dava para evoluir mais essas histórias, né? Aí, eu postei lá o comentário no Reddit, aí eu olhei assim, não, vou encher o saco dele, isso aqui está muito bom. Mandei mensagem no direct, não, olha, é assim, ó, eu sou a Vivi, inglês, tá? Eu manjo, eu quero aprender muito, eu quero muito esse trabalho, quero fazer quadrinhos, sou quadrinista, se você me contratar, eu tô de boa, vamos lá. E, vamos fazer um teste, tudo. Fiz o teste, ele fez algumas correções, eu arrumei a correção, não, tá assim. Beleza, eu tô com esse cara até hoje. Hoje eu sou diretora de arte de um dos trabalhos dele. Né? E ele, basicamente, é o que dá a minha renda mensal, que eu ganho mais do que a escola. Então, tive essa sorte? Tive. Tenho outros clientes? Tenho. Mas é aquele negócio, foi uma mudança de vida ali em 3 meses que virou a minha vida totalmente. Hoje eu trabalho só com isso. E assim, gente, eu lembro que foi durante a pandemia que isso aconteceu, mas antes da pandemia a gente tinha viajado as 2 juntas para Santos, com mais 2 amigas, e eu lembro que a Vivi estava assim, muito desmotivada, entendeu? Então, isso é lindo, saca? Vocês não têm noção de como eu vi essa mulher antes, assim, fazendo o impossível para poder caber na vida dela de mãe, professora e ilustradora. Saca? Caber a ilustração ali no meio e, de repente, ver essa mulher aqui brilhando com esse buchão, né? Porque não cansou de ser mãe, pelo amor de Deus, vai povoar o mundo ainda enquanto desenha. Então, Não, assim segura o show. Eu vou chorar porque em Santos eu realmente chorei pra caramba, desidratei ali de chorar, porque foi um evento, eu não estava bem, eu acho que eu tinha vendido nem um quadrinho, tinha vendido acho que nem um print, e a gente se sente uma merda. Nossa, como vai toda a nossa autoestima lá para fundo do poço, depois do ralo do fundo do poço, né? Correndo o risco de parecer meio coach, mas Deus me livre disso, mas às vezes a gente está numa fase ruim, mas melhora, viu, gente? Melhora, né? Mas, bom, vamos continuar com o papo antes que eu chore? Vai dar vexame? Falta de maquiagem? Uma coisa interessante que foi até a Isa que comentou, qual a diferença entre trabalhar para o Brasil,
trabalhar lá fora? Diferenças culturais, não apenas a parte burocrática ou tudo mais, as diferenças culturais. Você quer que eu comece? Começa. Já que eu sugeri a pergunta. Porque já que essa tua pergunta foi muito boa, cortei algumas minhas e botei essa, que eu acho que é super interessante. Eu acho que dá a oportunidade das pessoas contarem anedotas. É sempre, sempre engraçado. Eu acho que tem uma grande questão de trabalhar lá para fora, que é que aqui você já se desenvolvendo na sua carreira como artista, no começo já é difícil mandar e-mail só por ser difícil, sabe? É difícil você se comunicar. E aqui a gente é um pouco mais quente nas nossas comunicações, a gente tem mais facilidade de entender como são as questões culturais. Então, toda vez que eu trabalho lá para fora, assim, geralmente eu tenho o intermédio da minha gente, isso sempre ajuda, porque às vezes como ela é uma figura materna para mim, bom que ela não entende português, ela nunca vai ouvir isso. Às vezes eu falo para ela, tipo, olha, eu mando e-mails inteiros para ela, olha, eu fui seca, ou eu fui muito animada, parece que eu estou implorando por alguma coisa. Mas também tem a coisa de que eu tenho clientes que, por causa do jeito que eles falam comigo por e-mail, eles me pedem alguma coisa. Assim, me dão o meu briefing, eu respondo, eu mando o primeiro sketch. Como é aqui no Brasil? Isadora, tá lindo. Nossa, é muito bom trabalhar com você, não sei o quê, a gente te ama. Como é lá nos Estados Unidos? Nice. Next. Você sente isso também? Vocês já sentiram isso? Total. Tipo, eles não têm essa cultura do elogio que a gente tem foi uma aqui. coisa que demorou para me adaptar, assim, porque eu ficava muito, principalmente a gente no início, né? A gente está muito inseguro. Mas não é nenhuma, no meu caso, assim, eu acho que não é nenhuma diferença de ser frio ou não. Eles vão direto ao ponto, sabe? Sim, é bem isso. E é uma coisa que, exato. E eu me desacostumei com, tipo, quando eu faço algum trabalho no mercado brasileiro, são tantas voltas que se dá para chegar numa questão. Porque ser enrolado é um ato de carinho, eu acho. Para que fazer 15 threads de e-mail, sabe? Escreve uma. Esse é o ponto positivo. Esse é o ponto positivo, então, mas super. O briefing, assim. é diferente o briefing para um cliente gringo e um briefing para cá? Um briefing de cá? Então, eu acho que a principal diferença é essa questão de ser um pouco mais direto. Eu não sei se para vocês, mas eu acho que tem essa questão de ser um pouco mais direto e a gente fica, por exemplo, tem muito uma coisa, mas eu coloco um ponto de exclamação, será que é muita coisa? Será que eu estou sendo muito grosso? Beijos e abraços. Não, gente, quando eu era agente, tinha um artista que eu sabia que ele ficava desmoronado se ele não recebesse elogio, e eu dava graças a Deus que ele não falava inglês. Mas isso é uma coisa porque eu traduzia para ele de um jeito tão caloroso. Mas eu acho que isso é uma coisa que foi muito bom para o meu aprendizado como profissional, sabe? É verdade, eu estraguei o moço. Isso é uma agora coisa. Que tá sem... Então, acho que assim o mundo tá aí e o mundo é assim, sabe? O mundo é direto. A gente não pode esperar que as pessoas vão te carreguem no colo, faça nossa, não sei o que lá. Isso vem, isso é muito bem-vindo, muito obrigado, né? Quem nos dá carinho e tal. Mas no mundo, quando a gente está trabalhando, não tem muito espaço para isso. A gente precisa, no meu caso, eu tenho todo mês precisa ter uma revista de 22 páginas no final do mês. Então eu lembro que teve um mês que eu falei assim, eu peguei Covid, eles, tá, legal. Então, a revista, então é meio assim, sabe? Você não tem, e isso querendo ou não, é chato e tal, mas é assim que o mundo é, e eu acho que me fez muito bem porque me preparou. E uma coisa que a gente tem que lembrar, quem trabalha para o mercado norte-americano, de quadrinhos especialmente, você tem que produzir 22 páginas por mês. Só que o roteirista te manda aquilo, no meio que você está produzindo, o editor fala, não pode mais usar mais esse personagem, porque vai usar na outra saga. Então você vai ter que refazer tudinho, desde o zero, para trocar um personagem. E aí vai para a mão do roteirista, ele olha e fala, tá legal, então, mas só que eu não gosto desse cenário. Então, sim, as 22 páginas viram 60 até o final do mês. Então, mas assim, na Marvel isso não costuma acontecer. Tá, é porque eram tempos selvagens os meus, gente. Na Marvel isso não costuma acontecer porque... Tá vendo? O mundo melhorou. Às vezes, isso não costuma, mas às vezes pode acontecer. Por exemplo, eu estou fazendo a edição desse mês, que acontece depois de um evento muito grande da Marvel. E aí eu tenho que esperar o artista que fez a edição terminar dele, porque eu preciso desenhar cenas que vão acontecer naquela edição. Então, às vezes acontece isso. Mas é uma equipe muito bem coordenada, assim, sabe?
E Vivi, você, a diferença cultural? Comigo, eu acho que a experiência chega a ser meio diferente, porque eu comecei a consolidar minha carreira agora no Brasil, basicamente porque eu lancei o Afeto, que está todo mundo mais conhecendo. Então, antes disso, eu trabalhava principalmente com caricaturas e era para noiva. E, mano, isso é desesperador. Porque a noiva nunca está contente, porque ela imagina uma coisa e nunca vai sair o que ela imagina. O que mais acontecia nas caricaturas era olha, eu já consertei 3 vezes, se você quiser que eu conserte a quarta, você vai ter que pagar mais. Não, mas você que é má desenhista, escolha... Então, eu já tinha péssimos clientes antes de ir para o exterior. Quando eu cheguei no exterior, quando realmente essa parte de ser mais seco, essa parte de é isso, você quer arrumar isso, aqui. Às vezes a gente gostou de um detalhezinho ali no personagem, aquele requadro naquela pose. Não gostei, refaz. Tá, não, tá me pagando. Eu sempre tenho esse pensamento, tá me pagando? Então eu vou fazer do jeito que ele quer. Às vezes eu ainda falo, olha, eu acho, na minha opinião, como não é uma empresa muito grande, né? Às vezes eu falo, acho, na minha opinião, que fica melhor desse jeito. O que você acha? Não, muda, então tá bom. Mas mesmo da Marvel, assim, a gente tem... Tem uma liberdade? Tem, super, ai, que bom, de conversar, assim. A gente tá falando que eles são mais diretos, mas, assim, é tudo com muita educação, né? E tudo mais. Eu posso compor, assim, só fechar, assim, o meu pensamento, porque a grande coisa deles serem mais diretos, pelo menos no começo, era muito sobre a minha insegurança, assim. É difícil trabalhar aqui no Brasil. Eu sinto que é mais difícil trabalhar lá fora, porque você tem a barreira da língua e você tem a barreira de que a gente tem esse viralatismo aqui, de que você fica, não, eu sou brasileiro, não sei o quê. E a grande coisa que eu aprendi com esses trabalhos é que a galera era muito direta no começo e no final era tipo, tchau, Isadora. Eu falei, pronto, ninguém nunca mais vai falar comigo. Um mês depois, oi, Isa, você quer fazer um projeto novo com o dobro do valor? E, tipo, eles falam de outros jeitos, às vezes, você aprender a linguagem deles. E no processo da minha graphic novel, eu fui assim, eu sinto que é um privilégio muito grande, mas eu fui paparicada. O pessoal me deixava fazer tudo na hora que eu queria, o que era horrível pra mim, porque eu tô acostumada com a galera de publicidade que quer tudo pra ontem, ou galera de editora que te paga R$10 pra fazer uma coisa bem trabalhosa. Então, às vezes eu prefiro que a pessoa seja seca e me pague em dólar, sim, mas é muito importante também isso de você criar essa ideia do valor que você tem. Eles não estão te pagando com elogio, eles te pagam com dinheiro. Então, mesmo eles sendo secos, tipo, você sendo educado também e você aprendendo o seu valor como artista, isso para de ser um problema. Mas eu sinto que é um problema inicial, pelo menos foi para mim, que eu fiquei assim, eu não sei se eles gostaram, eu não sei se eles odiaram, eu não sei se eles nunca mais vão falar comigo. Então, isso com certeza foi uma questão no começo. Até ia comentar, porque a barreira linguística às vezes atrapalha. Eu uso ainda muito o Google Translate. Eu já fiz reunião em inglês, conversando em inglês com o cliente, arruma isso, arruma aquilo, dá os dados, quando é postagem, quando começa o projeto, tudo. E dá um medo, assim, tipo, né? E são secos, são diretos. Mas o mais engraçado ainda é quando a gente erra alguma coisa em inglês, porque, por incrível que pareça, eles não ligam. Eles sabem que estão falando com pessoa de outro país, eles não ligam. Então, às vezes, a gente comete uma gafe, assim, aí a gente fala, desculpa, né? Barreira linguística, tudo. Não, tá tudo bem, continua tudo normalmente. Não tem essa questão emocional na conversa que atrapalha o trabalho. Eles não levam as coisas pelo pessoal. Às vezes, quando uma vez eu estava meio mal com vida pessoal, né, um cliente pediu muita alteração, eu não ia conseguir fazer. E aí eu falei com ele, seriamente, olha, eu não estou bem de saúde essa semana, eu então vou conseguir, para prazo daqui a 3 dias, fazer essas correções. Tudo bem? Sempre avisar antes, né? Ele, não, tudo bem, firmeza, tranquilo. Então, é seco, mas isso não significa mesmo que é desrespeituoso. E qual é a rotina de trabalho de vocês? Como vocês organizam o seu tempo para trabalhar? Olha, eu acordo, eu choro, aí fumo. Não, tô louco. Então, eu tento o máximo ter uma rotina de começa a trabalhar às 8 lá, sei lá, e pausa para almoço e tal. E eu percebi que depois de chegar no fundo do poço, que essa coisa de trabalhar, de virar à noite, que tem rola uma romantização, não rola? Uma romantização de eu sou artista. Eu tô trabalhando. Eu sou artista, eu trabalho à noite, eu sou uma criatura da noite. A longo prazo, isso atrapalha muito.
Então, o trato é o seguinte, eu tenho um prazo, geralmente, uma página por dia. Então, eu recebo o roteiro, eu leio todo o roteiro, eu faço um layout do roteiro inteiro, mando para eles aprovarem. Uma vez que eles aprovaram, começa a contar esse prazo. E aí, uma página por dia. E aí, às vezes, só que a vida acontece. E às vezes você não consegue se organizar dessa forma. Então, teve casos assim que tipo, eu desenhei 3 páginas por dia. E aí você vai se adaptando à vida assim, no meio disso. Mas se eu posso dar um conselho para os meus colegas artistas, tentem se organizar em relação a essa coisa de ter uma noite de sono saudável e acordar disposto para trabalhar, porque isso muda completamente a relação com a rotina, né? História de artistas sofridos, só quem ganha com isso é a gente, filha da puta, e história errada, tá, gente? E quando você Artista começa... com saúde mental e Total. saúde geral produz melhor. Quando você começa a conseguir entrar numa rotina em relação a isso, você começa a ver que as coisas vão encaminhando, assim, as coisas vão rolando e se organizar, tipo, vou trabalhar de dia, não vou tentar não virar à noite. É lógico que às vezes acontece, mas eu acho só ganho, né? Eu concordo muito com tudo que você falou. Ainda mais que você veio da publicidade, né? Que você falou. Ainda mais que você trabalhou com publicidade. Ainda mais para publicidade. O que eu sinto que foi muito revelador para mim, principalmente desde a pandemia, é que é muito difícil estar com horários certos. Tipo, é muito difícil se eu sinto... E aí é coisa de cérebro doido, no fim das contas, que todos nós temos. É muito difícil se eu não tenho a opção de escolher o que eu vou fazer. Então, se... O que eu geralmente organizo em blocos, assim, o que eu tenho que fazer essa semana. Então, vamos supor que eu tenho 10 páginas para fazer durante a semana, eu tenho 2 capas de livro para fazer e eu tenho, sei lá, um job de publicidade. Eu geralmente vejo como eu acordo segunda-feira, eu fico, o que eu quero fazer que é mais divertido? Tipo, essa ilusão de escolha, ela me ajuda muito, porque eu não sei o que acontece. Quando está tudo bem delimitado, geralmente eu travo. E eu já percebi que isso não funciona. Eu não vou trabalhar se minha cabeça não quiser trabalhar, assim. Sim, E total. isso eu digo assim, eu não vou entregar uma coisa ou eu não vou conseguir. É que eu não quero viver usando adrenalina como combustível. Isso foi uma coisa que foi horrível para mim por muitos anos, que era estar sempre correndo atrás de um prazo, ou estar sempre correndo atrás de alguma coisa porque eu procrastinei demais. Isso não funciona, isso deixa você doente. E isso cria essa fantasia de que você, do nada, de um dia para o outro, você vai virar uma pessoa que acorda às 8 horas da manhã e trabalha até o horário certo, e dorme, faz exercício e come bem. Isso não acontece de um dia para o outro, isso não é uma coisa que você consegue sustentar. Várias vezes já mudei de uma semana para outra, fiz tudo direitinho por uma semana, no final de semana eu fiquei, eu estou miserável, o que está acontecendo? Então, o que eu penso, assim, que funciona é você ser organizado, mas do seu jeito. Ser organizado não é igual ao das outras pessoas e tem como você, com muito carinho e com muita paciência, ir mudando as coisas de pouco em pouco e achar o seu ritmo e conseguir Respeitar se divertir. o seu ritmo, né? Total. Isso eu super concordo, porque já faz uns 3 anos aí que eu trabalho só com essas encomendas em si. E eu passei por várias fases. A primeira fase foi, eu vou acordar às 8, 8h30 eu vou tomar café, 9 horas estou no computador, Fase da negação. 9h30, não sei o que lá, eu vou no banheiro tal hora. Não funcionou, deu muito estresse. Inclusive, deu muito estresse, eu acho que piorei. E é incrível a sua cabeça, né? Porque eu não sei se você é assim, mas tipo, eu sou super Vivi. É a música do Mario comendo Exato. as estrelas. Tipo, eu vou conseguir fazer tudo. E aí, quanto mais estresse, menos você consegue trabalhar. Porque quando a gente trabalha com criatividade, se a gente está estressada, simplesmente, às vezes, não funciona. Você tem que tirar 1 ou 2 horas. Eu gosto de fazer o quê? Pegar minhas galinhas no colo. Inclusive, minha rotina diária hoje começa dando comida para as minhas galinhas e foda-se, mano. Tô lá cuidando com as minhas Sim, ela galinhas. tem galinhas, ela dá comida para as galinhas. Eu amei. De verdade, isso não é uma metáfora, ela tem galinhas. Eu só pego meu cachorro. Se eu tivesse galinhas, talvez eu trabalhasse muito melhor. Eu tenho uma galinha chamada Dercy, porque você chega perto dela, parece que ela tá te xingando. Eu adoro essa galinha, você não faz dela. Ela xinga todo mundo, e é por conta disso, ela só leva a bicada de todos os outros galinhas. Não tem como. A Dercy é um amor, mas ela xinga todo mundo. Enfim, eu tentei isso, né? De colocar horário, não funcionou. Aí depois eu comecei a colocar metas na semana.
também não funcionou. Eu comecei a fazer planner mensal, planner semanal. Quanto mais papelada eu fazia, parece que mais eu me cobrava. E aí eu resolvi mudar a chave, que foi justamente, inclusive, quando eu comecei a estudar sobre arte-terapia. Porque a gente, mesmo eu fazendo muita coisa na semana, me sentia uma merda. Então, ao invés de eu contabilizar o que eu não consegui fazer, comecei a contabilizar o que eu consegui fazer, né? Eu comecei a ajustar o meu prazo com o meu cliente. Então, eu falava assim, ó, eu pensava, ele pediu uma página. Essa uma página eu consigo tranquilamente fazer em um dia. Mas eu vou falar para ele que é 3. Sempre multiplico por 3. Né? Qualquer problema que acontecer no meio que não seja um bebê nascendo do nada, vamos colocar desse jeito, eu consigo lidar com esse prazo um pouco maior. Né? E eu geralmente não entrego antes, né? Eu entrego no dia combinado, porque cliente também acontece de ele sabe que você vai entregar mais cedo, não sei o que lá, ele vai cobrar mais cedo, aí depois a gente entra na paranoia também, de novo, né? Às vezes eu entrego antes para não, quero receber, também entrego antes, então não tem como. E para provar que não existe método certo, eu sou exatamente o contrário. Eu acordo às 8, corro, como? Aliás, corro, começo a trabalhar. Paro, faço almoço, começo a trabalhar. Aí, tá o horário, eu vou para a bicicleta, volto, trabalho mais um pouquinho e descanso. Eu sou toda regrada, mas com flexibilidade. Mas isso é importante porque não existe método certo. E aí, até o método que funciona para mim hoje pode não funcionar amanhã. Então, essa flexibilidade que Isa falou é muito importante. Até queria comentar da questão da flexibilidade, porque a maioria dos meus amigos, eles folgam no final de semana. Eu não gosto de sair no final de semana, eu não tenho muitos amigos para sair no final de semana, eu odeio rolê, eu sou a pessoa da casa das galinhas, não tem como, sabe? Então, minha flexibilização eu trabalho 3 dias, folgo 1, trabalho 4 dias, folgo 1. Estou mal, vou folgar antes. Ou então, hoje eu não estou muito bem, vou fazer meio dia de expediente. O importante é o quê? Focar no prazo. Eu tenho o meu prazo ali, tá tranquilo. Já teve vezes eu passar 2 dias sem trabalhar nada, por conta de problema pessoal, por conta de bebê, coisa assim, mas é o que funcionou. Porque, como disse Lucas, vida acontece, né, gente? Exato, a vida acontece. Vai acontecer daqui a algum tempo. Até falando de prazos, né? Uma coisa interessante que eu tive que fazer é que eu não trabalho para uma empresa em si, como carteira assinada, e a maioria dos países, tipo a minha cunhada que acabou de ter bebê lá na Irlanda, ela vai ter 2 semanas de licença gestante, gente. Então, eu não vou ter licença gestante. Então, essa foi uma das maiores, tipo, eu não posso tirar licença, tudo. Aí, o que eu tive que fazer? Eu ajustei toda a minha rotina para guardar um dinheiro a mais. Então, estou trabalhando esses últimos dias o dobro. Estou fazendo trabalho dobro para a empresa, que eu sou diretora de arte, né? Para eu conseguir ficar 1 mês e meio tranquila, sem precisar ficar trabalhando. Parece pouco, né? Porque aqui no Brasil o mínimo são 3 meses, mas isso é muito na maioria dos países, né? Então, eu hoje, como autônoma, eu percebo como que a sua rotina, você planeja diária, beleza? Mas às vezes tem que planejar 6 meses antes. Então, tem que ser uma coisa, às vezes, flexível, mas tem que ser planejada. E, gente, eu acho que vocês devem estar cheios de vontade de perguntar. Então, eu vou liberar para perguntas. Tá? Eu acho que... Tudo bem para vocês, se eu liberar para perguntas? Show. Como é que a gente funciona? Tudo bem? Pode responder. Perfeito. Fechou. Bom, então, acho que eu já deixo o microfone... Não? Deixa o microfone contigo. Alguém quer fazer uma pergunta? Levanta a mão, vamos lá. Sem vergonha, gente, sem vergonha. Como é que a gente vai fazer com quem está lá em cima? Acho que aí em cima a gente não vai conseguir. Oi, tudo bem? Meu nome é Priscila. Eu acompanho o trabalho da Isadora e do Lucas, sou muito fã e conheci o seu trabalho e vivi hoje, achei muito foda. E a minha pergunta é, quando você está cheio de trabalho, como é que você administra as redes sociais? Porque, pelos que vocês falaram, você tem um jeito diferente de lidar com a internet, mas os dois são muito do Instagram.
Então, eu queria saber se vocês têm nas suas rotinas um planejamento para fazer post, para fazer vídeo, porque hoje eu sinto que hoje isso é meio necessário você ser visto o tempo todo para não ser esquecido, sabe? Essa é a minha pergunta. Nossa, que pergunta boa. Parece até que a gente é amiga ótimo. na vida real. Eu acho que tem sido mais difícil. E eu tenho abrido mais mão disso desde a pandemia, de me estressar muito com rede social. A coisa que eu sempre penso a minha prioridade é o que me paga, e o que me paga é o trabalho. A rede social é a segunda coisa. Eu acho que o que eu tenho sentido muito com outros artistas, especificamente para o Twitter, por exemplo, é que tem muita, como é que eu vou falar isso? Trend, tipo meme, de você reviver suas artes antigas. Quando você está na internet há muito tempo, postando coisas, você já postou muito. Então, não é que todo mundo já viu todas as suas artes. A gente acha que a gente está sendo repetitivo, mas se você está, sei lá, eu posto no Instagram desde 2017, são matemática, 6 anos. São 6 anos postando coisa. Às vezes, se eu não tenho nenhuma coisa nova que eu penso em fazer, nenhum filme, tipo, eu vi o Spider-Verse, eu precisei fazer uma coisa nova. Nem sempre uma mídia me gera isso, mas assim, se eu tenho um mês onde eu não vi nada, não estou querendo fazer nada novo, não pensei em nada, às vezes eu fico, tem essa coisa que eu postei há um tempo. Isso pode ser interessante. Tem gente que não está me acompanhando o tempo todo e a gente vê tanta coisa que a gente acaba não lembrando. Então, esse é meu primeiro, assim, backup. Se eu não tenho nada, se eu estou há meses sem falar nada, geralmente é uma coisa que eu já fiz. Ou o que eu gosto de fazer também, que eu acho que facilita, é pegar uma peça antiga e só dar um jujo, assim, retrabalhar ela um pouco, que eu acho que eu me tiro a responsabilidade de fazer uma coisa inteiramente nova. Isso também ajuda. Mas, assim, a coisa mais importante para mim foi realmente entender que são muitas coisas. São muitas coisas. A gente lidar com o trabalho fora da rede social, a gente... Cara, eu fico pensando, nesses últimos anos eu desenhei 260 páginas de quadrinho que ninguém viu, tirando meus amigos, e minha editora. Então eu fico, cara, eu tô trabalhando muito e ninguém sabe. Ninguém sabe o quanto eu tô desenhando, ninguém sabe o quanto eu melhorei também, porque tem isso, né? A gente fica trabalhando no negócio e ele sai um tempo depois. Mas, ainda assim, tipo, eu fico pensando que quando eu lançar esse quadrinho, eu não posso ter ficado 4 anos sem dar um oi, porque eu vou ficar, tipo, quem lembra que eu existo? Então, eu tento muito focar hoje em dia. Eu acho que há uns anos atrás eu fazia mais coisa, tipo, isso tá popular e eu vou fazer. Hoje em dia eu sou menos assim, porque eu acho que o nível de energia que me gasta tentar agradar todo mundo é muito grande. Então, eu faço 50%. Eu vou me agradar e isso vai ter que ser suficiente nas redes sociais. No meu caso, eu concordo plenamente. Prioridade é o que paga minhas contas, então prioridade vão ser sempre as páginas da Marvel e tudo mais. E eu acho que principalmente o Instagram virou assim uma válvula de escape. Então, geralmente eu não posto tanto... Fanart da Pequena Sereia. Exato. Então, no meu Instagram você vai ver muitas coisas que eu, Lucas, gosto de desenhar. Não é o Lucas. Eu também adoro desenhar os personagens da Marvel, o Wolverine pegando o Ciclope. Mas eu também gosto de desenhar outras coisas. Então, geralmente, as redes sociais viraram uma válvula de escape nesse sentido, de desenhar, de ter um tempo para mim, sabe? Assim, de postar alguma coisa que eu gosto, uma fanart, uma coisa. E aí, eu vou estar presente, assim, isso mais no Instagram. No Twitter é só para postar meme da Gretchen mesmo e é isso. Comigo, apesar de o exterior pagar as minhas contas, eu quero muito estabelecer mesmo a minha vida aqui como quadrinista no Brasil. Eu acho que é importante até estimular esse lado de quadrinhos. Então, por conta disso, uma vez por mês eu sempre posto alguma historinha, alguma coisinha legal, faço um Pix Day, alguma coisinha assim. Vai, 15 dias, nos outros 15 dias é repost. Repost de tirinha, propaganda do tal livro. No mês passado, eu fiz o Cocó Contos, que é uma historinha das minhas galinhas, como elas chegaram em casa. Mandei meu marido fazer o roteiro, minha filha fez o flat, sabe? Não, em casa só isso daqui não está trabalhando, sabe? É só isso aqui que não está trabalhando. Então,
Todo mundo lá trabalha, eu faço uma tirinha, uma coisinha assim de 16 páginas por mês, me divirto com aquilo, que nem vocês agora, não é um preciso ganhar dinheiro, é um tô me divertindo, tô mostrando quem é Vivi, e eu faço de tudo para não lotar de trabalho. Então, por exemplo, essa semana que vem eu já tenho 8 páginas para colorir, mais 4 para desenhar, não sei o que lá, não vou pegar nenhuma encomenda, não vou poder fazer nada de novo. Então, aí eu já deixo, na outra semana eu penso o que é que eu vou fazer. E geralmente só penso no Facebook na segunda-feira. Eu geralmente deixo lá na segunda-feira, nossa, segunda-feira Facebook. Não sei por que eu lembro de segunda-feira Facebook, né? Mas eu vou ser bem sincera, eu não gosto de rede social, gente, só entro quando eu tô acordando para ver se tem mensagem nova, porque me dá nervoso, me dá ansiedade rede social, porque o que mais acontece hoje é frustração na rede social. É você ter lá 12 mil seguidores, que eu sou a que menos tem aqui, né? Você posta uma coisa que você achou super legal, 8 curtidas. Parabéns, você é uma bosta. É mais ou menos assim que a gente se sente. Então, atualmente, eu só entro para ver se tem mensagem. Eu evito dessa parte para não me frustrar, para não dar ansiedade, para ficar com uma vida mais tranquila. Eu pensei numa coisa aqui que eu acho que também vale. Eu acho que antigamente eu era muito megalomaníaca com algumas coisas. Então eu não vou só postar um fanart. Isso tem que ser o melhor fanart que eu já fiz. Ele tem que ser extremamente complexo e ele tem que. Eu tinha esse pensamento de, como artista, eu tenho que sempre estar fazendo uma coisa melhor do que eu fiz da última vez. E isso demandava muito tempo, assim, para até me agradar internamente. Então, eu acho que para quem quer, e não é todo mundo que precisa querer, mas quem quer continuar mantendo constância, eu acho que vale encontrar alguma coisa que não exija tanto esforço. Assim, ao invés de, eu tenho que fazer esse personagem com cenário, com isso, com aquilo outro. Você pode fazer uma coisa mais simples. Você pode postar um sketch, você pode achar um jeito de continuar estando presente que não te exija tanto. E assim, eu sou muito cronicamente online. Eu sou cronicamente online. Eu sou muito redes sociais. Eu tenho 3 Twitters diferentes. Cada um eu uso para uma coisa. Meu terapeuta acha ótimo. Como é que é aquele filme Fragmentado? O meu terapeuta acha maravilhoso meus Twitters. E eu acho que eu fui aprendendo que as coisas elas não são só dignas de serem postadas quando elas estão perfeitas, assim. Se você pensa assim, você acaba nunca fazendo nada e você não dá chance das pessoas de verem que você tem dias diferentes, que você não está sempre fazendo só uma coisa. Não, até é interessante que às vezes você postando o processo, uma coisa assim que para você não está terminada, para você não está perfeita, às vezes as pessoas gostam mais. Até fui pesquisar o porquê, né? E aí eu vi que cientificamente, quando você posta um rascunho, o cérebro da pessoa completa o que está faltando. Então, ela gosta geralmente mais rascunho do que até da imagem terminada. Isso é bem interessante. Até queria comentar uma coisa, você falou, né? A gente tem que pegar coisa mais leve, tudo. Eu que trabalho com cliente que pega encomenda de quadrinhos, às vezes a pessoa pede 2, 4 páginas. Eu só pego o quadrinho quando é fácil também para mim fazer. Então, tem um negócio aqui que é steampunk. Eu não gosto de fazer nada com máquina. Então, já recuso. Eu nem tento. Porque você vai ter a barreira linguística, vai ter a barreira de entender o que a pessoa deseja no quadrinho. Vai colocar mais uma barreira? Nem a pau. Eu pego aquilo que eu sei fazer, sempre. Eu acho que eu vou ter que tatuar isso no meu braço, porque eu vivo colocando cavalinho, eu odeio desenhar cavalo. Alguém mais quer perguntar? Não, eu faço qualquer... Me contrato para fazer coisa, eu boto cavalinho nas histórias sem nem me pedirem, gente. Eu odeio desenhar cavalo. É isso. Lá em cima tem alguém, mas eu não sei como, bebê. Como é que a gente consegue? Será que você consegue descer? Consegue gritar daí? Corre ali, corre. Corre que a gente tem 10 minutos. Vai. Você vai conseguir. Não corre não, vai cair da escada, hein? Pelo amor de Deus. Tá correndo mesmo. Enquanto isso, eu posso contar que as minhas primeiras galinhas tinham todos os nomes das minhas tias e da minha mãe. Tá? E o Galo era o nome do meu tio também. Aí Quantas a minha tia são? chegava e...
por que você fez isso? Eu, por que será? Quantas são? Hoje eu tô com 7 galinhas. Mas Tinha um mês pato, não passado... tinha? E o pato? E o pato foi pro vizinho. Ele me abandonou. Outro dia, o vizinho passou lá perguntando se eu tinha visto o pato. Que ele abandonou também o vizinho. Aí eu não sei, o pato estava no vizinho. Chegou! Cheguei. A gente estava contando histórias de galinhas e patos enquanto você chegava. Manda aí. Primeiramente, meu nome é Pedro. Lucas, você é uma inspiração para mim. Eu vim só para te ver. Eu vim para te ver. E olha que eu não paguei nada pro Pedro, hein? Nada. Tamo junto, Pedro. Não, então, minha pergunta vai valer pros 3. É assim, qual foi o personagem mais complicado que vocês já trabalharam? Eu vou começar. Qualquer personagem furry. Clássico. Clássico. Qualquer personagem furry, porque nunca é um cachorro chihuahua. É um gato do fulano de tal, com pelo não sei o que lá, com cor assim assada. Qualquer personagem furry, ele é difícil de fazer. Então, com certeza, a melhor parte é que os clientes furry são sempre uns amores, gente. Eles não são secos, eles são os amores. A comunidade é maravilhosa. Tá? Então, é sempre o mais complicado o personagem, mas sempre é o mais gostoso de fazer. Eu acho que o mais complicado para mim assim acaba não sendo uma questão de dificuldade, mas uma questão de apego emocional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Disney algumas vezes nos últimos anos e sempre que eu pegava um personagem que era assim um personagem que eu gostava, eu ficava. E aí quando eu tive que desenhar a Bela Adormecida, eu fiquei tipo, sabe? Tipo, nada que eu poderia fazer seria a ilusão que eu tinha quando criança que eu ia poder desenhar. Então, eu acho que essas coisas, sonhos, eles são muito maiores do que a realidade. Então, eu fiquei muito orgulhosa do que eu fiz, mas foi muito difícil, porque o tempo todo estava assim, como eu vou fazer uma coisa perfeita do meu jeito, sendo que eu não sou uma pessoa perfeita. No fim, ficou legal. Então, eu gostei, fiquei orgulhosa, mas foi difícil. Então, no meu caso, eu faço esses personagens que são amados, que são muito amados por muita gente de muitas gerações. E alguns personagens têm uns fandoms um pouco difíceis. Então, eu acho que toda vez que eu preciso desenhar a Wanda, a Feiticeira Escarlate, me dá um pouco uma certa ansiedade, porque os fãs dela são muito apaixonados. E é isso. E agora a gente tem um pouquinho de tempo. Eu vou pedir para cada um de vocês falar onde a gente consegue encontrar vocês aqui na POC, na vida e nas redes sociais. Manda aí. Vai, Vivi. Bom, vocês me encontram em qualquer rede social com o nome Melancia Comics. Eu sou Melancia Comics em qualquer lugar. Você encontra lá. Pode mandar DM. Vou demorar para responder, porque realmente eu não passo muito nas redes sociais, mas sempre que eu estou ali, que eu não estou ocupada, talvez cuidando do bebê, eu vou estar respondendo. Eu sou IM Zeferino no Twitter e no Instagram. E anunciar projetos. Né? A minha graphic novel ela vai sair lá fora em 2024, no final de 2024. E ela já foi comprada aqui para o Brasil. Não posso dar mais detalhes, mas no final do ano que vem estamos aí. O meu @Lucas Werneck, com K, em todas as redes sociais. Está ali na tela, meu nome. E é isso. Tô lá desenhando X-Men. Comprem X-Men e é isso. Eu posso fazer um comentário? Eu ia perguntar qual a tua mesa aqui na POC.com para as pessoas passarem lá para comprarem seus gibis, criatura. Sim, verdade. Eu estou na 46. Minha irmã também está ali do lado. Né? Mas não sou eu que tenho que falar, é você. Qual é a sua? Antes de A sua eu queria falar uma coisa. C46? Hã? C46. C46. Vão gastar dinheiro na Vivi. Uhum. Tem uma coisa que eu queria falar para quem quer trabalhar com commissions, com coisa assim, que dá para trabalhar? Dá. É fácil? Não. Tem que insistir sempre, todo dia. Depois de 3 anos, agora que de vez em quando aparece um cliente me perguntando sem eu ter entrado em contato com ele antes. Então, não dá para desistir na primeira semana, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Tem que continuar sempre batalhando todo dia. Gente, é isso. Tem que continuar batalhando. Não, vai ter vezes que vai ser fácil, vai ter vezes que vão falar muito não para você. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Por favor, muito aplausos para todo mundo. Acabou.